Vamos lá, então. Antes, vamos dar um oi pro pessoal aí. E aí, pessoal que está E aí, assistindo o pessoal? vídeo? E aí, pessoal do Universo Discreto, tudo bom? Então, Ana, normalmente essas entrevistas a gente começa com uma apresentação da pessoa, do convidado, né? Da convidada, no caso. Uhum, Então, se uhum. apresenta aí, fala um pouquinho sobre você, onde você trabalha. Fala um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Ana Cristina, eu fui estudante de ciência da computação lá no Instituto Federal de Rio Comba. Tive o prazer de ser aluna do Lucas e orientada do TCC que foi uma fase assim, muito massa. O TCC tem lá seus traumas, mas que, graças à sua orientação aí foi uma fase boa. E hoje em dia eu trabalho na Cooperi, que é uma empresa de prestação de serviços em relação à computação, né? Desenvolvimento web, mobile, na verdade, qualquer tecnologia que os nossos clientes peçam, né? E o nosso principal cliente é a Energisa. Então, eu trabalho aqui em Cataguases, onde tem a sede da Energisa, que é a distribuidora de energia, uma das maiores do Brasil. É isso. Legal. E, Ana, fala um pouquinho do seu trabalho. Qual que é o nome da empresa mesmo? Você trabalha? Cooperi. Cooperi. Com É uma cooperativa de desenvolvedores, analistas de sistemas e profissionais da área de TI, né? Company. Cooperi, de cooperativa. Ah, Cooperi. Isso. Ah, legal. Se você puder falar um pouquinho, qual que é o seu projeto, o que que você está desenvolvendo para a Energisa no momento? Que linguagem de programação você usa, Assim. frameworks? Detalhe que você Então, puder dar aí. sim, vou tentar dar o máximo de detalhes possível, assim, porque a gente assina um contrato né, de não passar muita informação. Mas Ah, é o imaginei. seguinte, então, eu desenvolvo, na verdade, a gente mexe com vários sistemas, né? A empresa é gigante, então a minha equipe lá, a equipe que eu trabalho, é uma equipe que é voltada para tecnologia web e mobile, então eu mexo para desenvolvimento web com C Sharp, com back-end, ASP.NET Core, aí as partes de front-end, né, JavaScript, CSS, HTML normal, e na parte mobile a gente mexe com Java, que é um Android, né, tipo, não tem muita, é o padrão, assim, essas são as tecnologias que eu mais trabalho lá. Você está trabalhando como full stack, então. Full stack, exatamente. Até muita parte de banco de dados também. Bacana. E assim, foi por uma escolha sua? Foi por necessidade? Você tinha preferência em trabalhar com alguma coisa, tipo front-end, back-end? Então, acabou acontecendo, mas é muito bacana, assim. Então, desde que a gente estava no IFET, que a gente criou a Encomp, além da parte administrativa, a gente cuidava também da parte de desenvolvimento, né? Então, eu com a equipe, inclusive a Contusa, que chegou a bater um papo aqui com vocês também, a Sim. gente desenvolvia a parte front-end, é uma parte que eu sempre gostei muito. Só que aí, quando eu vim para cá, apesar a empresa é muito grande, e a gente mexe com vários sistemas, e tem os sistemas também que eles não podem parar, né, que são sistemas 24/7, que a gente acaba tendo que dar apoio neles, existia uma demanda, uma necessidade muito grande de mexer, entender com a parte de back-end, a parte de banco de dados. Então, acabou que foi uma necessidade da empresa, mas que eu abracei porque eu sempre quis entender o mínimo de cada parte, sabe? Então, mexer com o back-end foi uma coisa que eu não fazia muito antes de entrar na empresa, mas que eu comecei a mexer aqui e estou adorando. Hoje em dia é o que eu mais faço, entendeu? O front-end, apesar da gente receber alguns projetos novos, que a gente tem essa liberdade de, de fazer os nossos fluxos, os nossos designs e etc., tem mexido muito mais com a parte de back-end mesmo. E eu tenho gostado muito, assim. Ah, legal. E assim, quais são mesmo as linguagens de programação que você falou? JavaScript, PHP? Então, C Sharp, Ah, C o Sharp. SQL, o Oracle, né, tipo, o SQL da Oracle, e assim, além disso, é o que brotar lá de novo, vamos tentar uma tecnologia nova, ou existe um sistema mais antigo que a gente acaba tendo que aprender. Então, é mais pela demanda que chega e o tipo de
sistema e tecnologia que melhor se adapta, que melhor encaixa na situação. Entendi. É curioso, eu tenho conversado com bastante gente, bastante desenvolvedores. Cheguei até a conversar com a Ana, que tem um podcast, o Pode Programar, foi o vídeo anterior, e ela também trabalha com C Sharp. Parece que o mercado de C Sharp, quer dizer, tá bombando, né? Então, assim, a parte de back-end, eu sempre gostei de mexer com C Sharp, né? Eu sei que muitas empresas usavam PHP de back-end. Eu cheguei a fazer estágio lá no Canadá, na época eu estava fazendo um intercâmbio com PHP, pela facilidade, assim, de ter muita coisa e ser open source. Mas né, de você não ter que pagar a licença que você tem que pagar para desenvolver no Visual Studio, né? Mas eu tenho visto também que bastante gente tem usado C Sharp e eu estou vendo muitas tecnologias bacanas, assim, tipo, a Microsoft tem pegado pesado no ASP.NET Core, o MVC 5, tá bem bacana, que eu estou vendo muita atualização, tá começando a integrar com o Angular também, e é até um ponto que eu quero estudar agora, tipo, um Angular com front-end integrado com o ASP.NET Core. Então, assim, eu tenho visto também, mas eu sempre gostei muito do C Sharp, então eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa era a linguagem principal, assim, de back-end nosso aqui. Basicamente, back-end aqui é só C Sharp mesmo, pelo menos na minha equipe web, eu não vejo ninguém mexendo com outra linguagem, sabe? Ah, interessante. E é assim, gigante, né? São muitos sistemas, é uma equipe muito grande. Acho que só a equipe web, uma mobile, deve ser umas 40 pessoas, ou algo, nossa. assim, bem grande. São muitos sistemas, então, muita gente usando o C Sharp. Oi? Entendi. E os sistemas que vocês usam, que vocês desenvolvem, quer dizer, eles são para Energisa mesmo? Minha dúvida é meio que a seguinte: o sistema que vocês desenvolvem é para Energisa e eles lidam com o que exatamente? É para o que os sistemas fazem? Então, a maior parte dos sistemas são sistemas internos mesmo, para a própria administração e gerenciamento da energia, sabe? Mas existem alguns sistemas que são abertos ao público. Por exemplo, o sistema que eu desenvolvi, junto com o Vitor Hugo, que foi um aluno do IFET também, que está trabalhando aqui com a gente, ele é um sistema aberto para os clientes e ele integra o site da Energisa, porque, não sei se você já ouviu falar, eu acho que sim, lá no IFET o pessoal estava até criando tentando fazer isso andar, assim. Projeto elétrico, por exemplo, você vai construir uma casa nova, aí você tem lá a sua planta da casa, e depois que você constrói, você também precisa que o pessoal da energia da sua cidade, por exemplo, a Energisa, faça a ligação para você receber energia na sua casa. E quando você faz a sua planta, você tem que fazer também da rede elétrica, né? E antigamente, a pessoa, o projetista, né, o responsável técnico, ele tinha que ir na agência com as plantinhas, né, impressas e submeter isso para a Energisa analisar e fazer a ligação chegar. A gente desenvolveu um sistema que é aberto ao público, que integra o site da Energisa, que os clientes não precisam ir na agência, entendeu? Eles podem logar lá no sistema, fazer o cadastro do projetista elétrico, né, com todas as especificações dele, né, o registro profissional, etc., e fazer o upload dessas plantas elétricas pelo sistema e depois acompanhar o movimento, né, tipo, ver qual foi a análise, qual foi o parecer da Energisa, para depois isso ser aplicado mesmo, para eles irem lá e fazerem a ligação e a energia elétrica chega na casa deles. Então, foi um sistema que eu desenvolvi junto com o Vitor, que está aberto ao público, sabe? Que legal. Acho que é um pouco de tudo, assim, depende da necessidade. Tem os sistemas mobile também, que é para o pessoal, por exemplo, fazer medição na rua, para sua conta, sua fatura chegar na sua casa. O leiturista, ele sai com um celularzinho, com o aplicativo, vai fazendo essa leitura e imprime na hora, e deixa na sua casa, entendeu? Então, são vários sistemas, tanto da parte de gerenciamento até a parte ao público, de atendimento ao público. Achei bem interessante, assim. Sabe o que isso me lembrou? Não sei se tem a ver ou não, mas me lembrou daqueles sistemas tipo ERP, sabe? Sistema integrado. Sim. Ou Tem muito. não tem nada a ver com o que Não, vocês tem muito fazem? sistema integrado aqui, com certeza.
Tem muito sistema. A gente tem também a parte de controle. Eu não sei se eu posso compartilhar muita informação. Não, então não. Mas até a parte para ajudar eles mesmos a poder controlar as equipes que estão em campo. Tem a central, né, de otimização, que eles vão monitorando todo mundo que tem em campo e todas as ocorrências que vão acontecendo. Isso é um sistema desktop, que é uma outra tecnologia, e isso precisa chegar para a parte mobile, precisa chegar para o web. Então, a gente tem diversos sistemas que são integrados e existe toda uma estrutura para fazer isso funcionar, sabe? Assim, a gente não tem noção de quão grande é. É assustador. Quando a gente entra na empresa, é assustador. E depois a gente vai pegando ritmo. Você tem uma estimativa de quantos funcionários estão nessa cooperativa aí que trabalha? A cooperativa tem uns 90 pessoas. Só que a gente tem a nossa equipe da cooperativa, só que também tem o equivalente da Energisa. Assim, por exemplo, tem a equipe web mobile da Energisa também, entendeu? Só que aí a parte da Energisa eu não vou saber te falar o certo. Então, só da cooperativa são umas 80, 90 pessoas, e ainda existe uma equipe em BH, então deve ser mais ou menos 100 pessoas. E além disso, ainda tem as equipes da Energisa mesmo, sabe? Que também mexem com os mesmos sistemas, as mesmas tecnologias. Então, a gente trabalha meio que em conjunto. A cooperativa trabalha, além da Energisa, trabalha com outras empresas também? Eu sei que tem alguns contratos com empresas de direito, de advocacia lá em BH, mas eu também não sei detalhes, né? Porque a gente foi locado com um cliente, fui contratado para lidar. Só que eu sei que tem outra empresa também. Não sei te falar o certo. Qual empresa, mas eu acredito que seja de BH. Interessante. E assim, eu queria perguntar para você alguns detalhes sobre o mercado de Cataguases. Uma pessoa que estiver começando na área de programação, buscando o mercado de Cataguases, o que você acha que está bombando mais? É a parte front-end, back-end, full stack mesmo, C#? O que você acha? O que você tem a dizer sobre o mercado daí? Então, eu queria dar um alerta, assim, porque eu já estive na faculdade, eu já sei como é que a gente pensa antes, e por mais que a gente tenha, boa parte, a gente sempre vai ter uma afinidade com uma área ou outra, mas hoje em dia eu acho que é muito importante, por mais que você tenha a sua área específica e tá certo, e tenda a ela mesmo, procure se especializar nessa área, mas a gente tem que entender um pouco dos dois mundos, entendeu? A gente tem que entender um pouco do back-end e um pouco do front-end. Não adianta, isso é uma visão que eu tive muito quando eu estava na empresa júnior, tá, Lucas? Não adianta a gente chegar e falar, eu só estou interessado que funciona. Não estou ligando para usabilidade, não estou me importando com se vai estar bonito ou não, porque o pessoal acha que mexer com front-end e estar bonito é só usabilidade, não é? E hoje em dia, com os avanços, né, com popularização, até mesmo de programação, a gente vê muito mais gente empolgada com isso, querendo saber, canais no YouTube como o seu, que até pessoas que não são alunos de ciência da computação, análise de sistemas, podem acessar isso e procurar mais sobre. Hoje em dia, a gente está num avanço tão grande que a gente não pode desconsiderar uma área que a gente não tem tanta afinidade, sabe? Eu via isso acontecer muito quando eu estava na empresa júnior. Tá funcionando a funcionalidade e tal, depois a gente vai dar uma maquiada. Não, tem que pensar na outra área, tem que pensar no que vai impactar. E também não dá para você inventar uma coisa estratosférica, uma usabilidade sensacional, que vai fazer uma volta sinistra, uma animação muito doida, sendo que a parte funcional não tá legal, entendeu? Então, eu acredito, a minha dica se especialize na área que você tem mais afinidade, mas não desconsidere totalmente a outra área. E sobre o mercado de Cataguases, eu tenho conhecimento de duas empresas aqui que contratam bastante na área, que é a Energisa, né, Cooper / Energisa, e uma outra industrial, a empresa industrial aqui, que também eu vejo muita gente falando, trabalho industrial, etc., da área de TI, sabe? Só que a parte da indústria que eles mexem, em relação à Energisa, a dica que eu dou é Java, saber Android, e saber JavaScript e C#, entendeu? JavaScript ou Angular, alguma coisa de front-end, assim.
São as 3 linguagens que eu indico: C Sharp, JavaScript, se você quiser um Angular da vida, junto, tudo bem. Porque não dá para saber Angular sem entender um pouco do JavaScript, né? E apesar de ter mudado bastante, ainda assim você precisa entender o JavaScript. E falei C Sharp, JavaScript, qual foi o outro? Esqueci. Acho que foi Java. Java, isso aí. Java, para a parte mobile. Que tem bastante procura mobile aqui. Interessante. Já que você falou da empresa Júnior, vamos falar um pouco sobre ela. Claro. Me fala um pouquinho como é que foi sua experiência na empresa Júnior, como você teve contato com ela, como é que foi o período da empresa Júnior, o que você tem para falar de bacana a respeito? Tenho bastante coisa bacana para falar a respeito. Eu fui a primeira presidente da empresa Júnior. A ideia começou porque, assim como eu, outras pessoas sabiam que tinha escolhido o curso certo, mas ainda não estava 100% satisfeito, não estava vendo como isso seria aplicado no dia a dia. Existem períodos da ciência da computação que a gente acaba mexendo mais com a parte de pesquisa e matemática. Então, eu sabia que eu estava no curso certo, mas eu não estava que eu gostaria de ter. E eu sempre fui assim, muito empolgada com essa parte de desenvolvimento, e até empresarial mesmo, eu sempre curti um pouco. Então, trocando ideias assim, com os meus amigos, né, com a Tamires, com o Alexandre Lunardi, que também foi aluno aí, o pessoal que estava do Dirac na época, eu falei com eles, cara, o que vocês acham da gente fundar a empresa Júnior? Para a gente ter a experiência, ela não tem fins lucrativos, a gente também não vai ter toda a preocupação que existe quando você vai criar uma empresa do zero, né? Por exemplo, a Lab 5 Studios, que foi criado, nasceu dentro do IFET também. Você não tem essas preocupações de, poxa, eu tenho conta para pagar, eu tenho que arrumar um lugar, eu tenho, sabe, essas preocupações a gente não teria muito, porém, a gente ia arrumar um jeito de extrair todo o ponto positivo de estar no mercado de trabalho. Aí eu cheguei com essa proposta no Dirac, na época eu fazia parte do Dirac, e o pessoal comprou, assim, todo mundo tinha meio que essa sede de ver como funciona o mercado de trabalho, sabe? Então, a minha experiência maior na empresa Júnior, ela foi com a parte de construção mesmo, de correr atrás e fazer funcionar, de procurar escrever estatuto, de conversar com o IFET para ver se o pessoal, né, os diretores, na época o Juninho, e a administração do IFET ia dar apoio para a gente criar a empresa. Eles cederam um local, cederam alguns computadores, foi a parte de documentação da empresa. Enquanto presidente, eu peguei o primeiro projeto da empresa, que a gente pegou para levantar dinheiro para poder registrar a empresa, entendeu? Então, a minha experiência foi muito mais de convívio com pessoas e aprender a trabalhar com pessoas do que a parte técnica, mas teve parte técnica também. E para mim foi um aprendizado enorme, assim, que eu acho que todo aluno deveria participar, que é aprender a ser proativo, aprender a ter responsabilidade, por mais que você não tenha um retorno, né? A gente não tinha bolsa, você não tem sem fins lucrativos. Então, você aprende a ter responsabilidade, valorizar o seu trabalho e o que você está devolvendo, né, para a comunidade, só que de um jeito muito mais adulto, assim, eu acredito. Que você não tem uma recompensa para isso, você faz porque você quer ser um profissional melhor. Então, eu acho que foi um amadurecimento muito grande, sabe? E para mim, a parte que eu mais ganhei foi essa parte de relacionamento com as pessoas, de poder trabalhar em grupo, etc. Porque nem sempre eu fui a melhor pessoa para trabalhar em grupo, sabe? Mas eu acredito que eu andei um tanto bom de lá para cá. E eu devo muito à empresa Júnior, por causa disso, entendeu? Então, para mim foi uma experiência muito maior que eu não teria em sala de aula, eu não teria em casa programando sozinho, entendeu? Isso é verdade mesmo. Eu já conversei com alguns alunos nesse quadro do meu canal e também no cotidiano do IFET, essa reclamação de, é muita aula teórica, a gente não vê a parte prática, e acaba que na empresa Júnior você tem um contato enorme com isso e o pessoal acaba esquecendo, né? E o bacana também, Lucas, é o seguinte, quando você chega no mercado de trabalho, você está recebendo pelo seu trabalho, então existe uma cobrança diferente. Quando você está na empresa Júnior,
tudo bem isso acontecer, isso acontece com todo mundo. Você chegar numa situação que você está programando um sistema que tem uma parte que você não entende completamente e você pode ir pedir ajuda, entendeu? Tem muita gente ali que pode te ajudar, tem professores qualificados para te ajudar. Então, assim, é um meio que você pode aprender como é trabalhar na computação, na prática, só que você ainda tem um certo suporte que você não vai ter no mercado de trabalho de fato, entendeu? Então, para mim, cara, eu sou suspeita para falar porque eu fui uma das idealizadoras, mas para mim é perfeito, assim, eu acho que todos os alunos deveriam passar pela empresa júnior, sabe? Obrigatoriamente. Você acha que ter colocado no currículo, por exemplo, a empresa júnior, fez uma diferença para a sua contratação? O cotidiano na cooperativa, a empresa júnior contribuiu muito? O que você acha? Com certeza contribuiu. Não sei se nessa minha contratação contribuiu tanto, mas no primeiro estágio que eu fiz, que foi quando eu estava fazendo intercâmbio, contribuiu 100%, porque quem estava me contratando chegou a me perguntar: eu vi aqui que você participou da empresa júnior lá na sua universidade, me conte mais sobre isso. Eu sei que eu consegui a vaga por causa dessa resposta que eu dei, né, tipo, contei um pouco do que foi a empresa júnior, e aqui, na contratação, lógico que pesou, né, só que o que pesou mais foi o fato de eu já ter feito o estágio antes, mas eu sei que no dia a dia pesou muito, porque eu aprendi a ser proativa na empresa júnior, isso é fato, sabe? Foi lá que eu vi a necessidade de aprender a correr atrás sem esperar que as situações chegassem a mim. Isso, com certeza, no dia a dia, até hoje, sabe? É o que mais conta. Entendi. Outra experiência interessante que você teve foi o intercâmbio que você fez no Canadá. Se você puder falar um pouco também, que diferenças você notou entre o Canadá e o Brasil? Que experiências você tirou de lá que agregam muito na sua vida? Fala um pouquinho para a gente do intercâmbio lá no Canadá. Então, eu participei do intercâmbio pelo IFET, né, através do Programa de Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que possibilitava que alunos que tivessem alguns pré-requisitos pudessem passar um tempo estudando e fazendo estágio em outros países. E eu tive a sorte eu digo que foi como se eu tivesse ganhado na loteria, assim, ter ido para o Canadá, sabe? Porque foi totalmente divisor de águas para mim. Apesar de eu sempre ter gostado da computação e sempre ter corrido atrás, né, a empresa júnior foi antes do intercâmbio, quando eu fui para lá, eu vi que as possibilidades que eu poderia explorar, sabe? Então, eu fui para o Canadá, eu estudei lá um ano sobre desenvolvimento mesmo, o curso que eu fazia chamava Computer Programming, e eu entendi mais ele para a parte de front-end, que era a parte que eu gostava mais. Então, eu fiz matérias de animação, de JavaScript, de design gráfico, Photoshop, etc. Então, mais uma vez, é muito importante isso. Eu vejo que nem todo mundo tem essa habilidade, assim, imposta na computação, que é você saber lidar com pessoas, você saber lidar com as diferenças das pessoas, e saber levar isso de uma maneira saudável. Então, no intercâmbio, eu vi também que isso me ajudou muito nesse quesito, né, tipo, de relações humanas, assim, para mim foi sensacional. E quando eu estava terminando o intercâmbio, eu comecei a fazer estágio. Fiz estágio na empresa sensacional que chamava Trivium Industries, não é uma empresa de computação, é uma empresa de embalagens plásticas. Eu acho que hoje em dia eles até venderam a empresa para uma empresa americana, que era na fronteira. E, para mim, quando eu cheguei lá no Canadá e estudei na faculdade lá, eu vi que é engraçado, porque a gente fica tentando comparar as coisas, tentando falar, poxa, lá é melhor nisso, e aqui é melhor naquilo. Só que, graças a Deus, eu não vi, eu não senti muita necessidade, diferença, assim, dificuldade, na verdade, a palavra. Eu não senti muita dificuldade em relação à turma de lá. Eu não estava me sentindo... Porque eu tinha esse medo de chegar lá, poxa, será que eu vou dar conta? E eu não senti muito isso no dia a dia, sabe? Eu tive professores sensacionais lá, assim como eu tive professores sensacionais no Brasil, só que só o fato de você estar num país diferente,
que falam uma língua diferente, que é uma língua que está tão imposta na computação, assim. E, geograficamente, o Canadá está perto dos Estados Unidos, então tem uma parte de desenvolvimento tecnológico muito grande, por causa do Vale do Silício, etc. Então, só de eu estar nessa região e com essas pessoas falando essa língua já me fez valorizar muito mais a área, sabe? Graças a Deus, eu não senti muita diferença em termos técnicos, assim. Não senti. Mas eu aprendi muito lá. E eu aprendi muito a valorizar a nossa área, valorizar aqui a minha faculdade. E quando eu voltei, eu só queria terminar logo para cair no mercado de trabalho, porque as possibilidades são enormes. E eu estava meio que deixando, sabe, eu estava meio que deixando um pouco de lado, assim. Não era muito minha prioridade terminar logo a faculdade. Então, eu aprendi muito a valorizar e querer explorar todas as possibilidades que a nossa área pode nos permitir, entendeu? A computação é uma área sensacional. Uhum. Eu gosto muito também. Você cogita ainda ir para o Canadá? Você está satisfeito aqui no Brasil? Como é que tá a cabeça sobre isso? Então, desde que eu voltei, eu queria... É porque, assim, quando a gente topa fazer o Ciências Sem Fronteiras, a gente assina um contrato que é você ir estudar, manter notas lá. Para passar no Ciências Sem Fronteiras, você tem que ter uma média bacana aqui, você tem que ter um nível de inglês bacana, só que você também pode fazer inglês lá no país que você tiver passado, e você é obrigado a manter uma média bacana lá. E quando uma cláusula do contrato que é muito importante, que para mim foi o que pesou bastante, que eu queria ficar no Canadá, que o programa ele pede que a gente volte, fique um ano e dê um retorno para a sociedade a todo investimento que é feito para a gente ter ido fazer esse intercâmbio, entendeu? Então, por mais que eu tivesse uma vontade enorme de ficar no Canadá, eu senti a obrigação de voltar para o Brasil e tentar dar esse retorno para a sociedade. Bacana que até quando eu voltei tinha outros alunos, tinha o Wellington também, que é um professor do Instituto Federal, e a gente montou o grupo de estudo de inglês, aí o Café com Inglês, e a gente montou computação aplicada, que eu achei sensacional também, que você fez parte, Alessandra, também. Então, assim, eu queria ficar no Canadá, mas eu senti essa obrigação de voltar. Então, meu coração sempre esteve um pouco dividido, sabe? De querer dar um certo retorno bacana para o meu país, só que também eu gostei muito do Canadá. Então, eu ainda penso, assim, em voltar no Canadá. Não que eu não esteja feliz aqui, estou. A vaga que eu estou, o emprego que eu tenho, é um emprego muito bacana. Inclusive, há 2 meses atrás, eu estava no Mato Grosso do Sul, durante a implantação lá, que a Energisa comprou a empresa lá do Mato Grosso do Sul, então é um emprego que também está me dando muitas oportunidades bacanas. Eu valorizo essa parte que eu tive aqui, tudo que aconteceu comigo, assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem sortuda, assim, tipo, tenho um emprego bacana, consegui fazer um intercâmbio pela faculdade, mas eu sinto, sim, a vontade de voltar para lá, e eu penso em voltar para lá daqui a algum tempo, sim, eu só não sei exatamente quando, mas ainda tá no meu plano. Se por acaso você for para lá, lembra de mim, lembra da Bianca também, né? Cara, Arruma 2 vagas pra gente lá. Eu quero ir para lá, vou abrir uma empresa e a gente vai ser sócio. Pô, gostei. Fechou? Tá combinado? Tá combinado. Qual foi a região do Canadá mesmo que você ficou? Então, eu fiquei na região de Niagara Falls. Você já viu o desenho do Pica-Pau, que tem o pessoal que desce de barril, assim? Não! Então, foi ali que eu fiquei. Divisa com o estado de Nova York, só tinha uma ponte, você atravessa a ponte, você estava em Nova York, e pertinho de Toronto, 1h30 de Toronto, mais ou menos. Então, é uma região também que é muito, muito boa, porque você está entre 2 centros, então acontece muita coisa. Nossa, região ótima mesmo. Vamos montar nossa empresa lá. Eu sou totalmente a favor. Lá no Canadá, você trabalhou mais com parte de front-end?
Então, lá eu também fui um pouco de full stack, porque eu estava numa empresa que não era uma empresa de tecnologia, era uma empresa de embalagens plásticas. Engraçado que eu falo embalagens plásticas, mas eram biodegradáveis, e o dono da empresa ele até ganhou um prêmio do estado de Ontário, porque ele desenvolveu uma tecnologia que usava só 20% de plástico que não era degradável, entendeu? Biodegradável. Nossa, bacana. Muito Então era uma empresa assim, era muito bacana, e o meu chefe lá, ele é um cara sensacional, o David, ele é um cara responsável, só que ele era jovem também, é muito engraçado, porque ele era mais ou menos da nossa idade, mas era um cara que já tinha ganhado prêmio e que você via que ele era um profissional excelente, sabe? Então, eu gostei muito da empresa, e eu entrei, ele me contratou para desenvolver um site para eles, porque eles desenvolveram quando estava empresa e não condizia mais com o que a empresa queria passar, e também a empresa já tinha crescido muito mais, né? Só que era um website que também era um portal de notícias da empresa, tinha uma certa integração com o Twitter, e era uma vitrine também, entendeu? Então, eu fui contratada para esse site. Desenvolvi, apresentei para ele, ele foi gostando, e teve uma situação que ele pediu para eu e outro brasileiro que trabalhava lá, o Murilo, que é de São Paulo, para a gente representar a empresa numa faculdade que é bem grande lá no Canadá, que chama Brock University. Se a gente pesquisar aí, ela é bem conhecida. Ele pediu para a gente ir numa apresentação e apresentar a empresa. Aí ele deu o material de marketing para a gente montou uma standzinha e ficou conversando com quem se interessava, etc. Só que aí, quando eu peguei aquele material, eu falei, ô David, o seu site ele está quase pronto. Eu ainda tenho alguns meses aqui no Canadá. Você me permite eu tirar alguns dias e começar a fazer alguns designs para você, aqui para a empresa, para melhorar essa parte? Porque hoje em dia a empresa é muito mais do que a gente estava mostrando ela. Então, foi nesse momento que ele, assim, ele achou sensacional. Então, por mais que eu tenha sido full stack, eu sempre fui muito mais para a parte front-end e design gráfico da empresa. Porque a partir daí eu também comecei a controlar as mídias sociais deles, criar imagens novas, posts novos. Então, eu estava muito mais para a parte de marketing da empresa do que na área da computação. É engraçado. Mas eu fui full stack, mas muito mais front-end e design gráfico. Entendi. E assim, eu estava pensando justamente nessa parte de empreender, né? A impressão que eu tenho é que aqui no Brasil é muito difícil de empreender comparado a outros países, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá. O que você acha disso? Você acha que o problema é cultural? Você acha que o problema é que realmente é caro, burocrático demais de fazer? O que você acha disso? Você acha que rola uma preguiça e o pessoal pensa muito em concurso? O que você acha? Então, eu entendo um pouco todos os argumentos, assim, mas o que eu acho que é principal aqui é incentivo do governo, incentivo governamental, porque aqui, querendo ou não, a gente tem taxas muito grandes e não tem vendido muito essa coisa de não vai dar certo e vai fazer um concurso que é garantido. Essa coisa de ser garantido aqui, eu acho que quebra um pouco dessa vontade, assim, sabe? Mas o que eu vi lá era que existia um incentivo muito grande do governo para pequenos empreendedores. E é um pouco cultural também, porque eu não vejo muito pensamento para a gente valorizar empresas, vendedores, trabalhadores locais. Lá eles têm muito isso e a gente não tem muito isso aqui, sabe? Não vejo ninguém muito preocupado com isso. Então, por exemplo, se lá tem uma empresa de tecnologia, que por mais que seja pequeno, existe ali naquela cidade, eles vão dar preferência para a empresa da cidade do que contratar uma empresa maior de outra, entendeu? Então, é um pouco cultural, é um pouco de incentivo governamental, é um pouco de querer essa estabilidade também, que deixa o pessoal um pouco preguiçoso, mas não sei se é a palavra, sabe? Então, acho que é um conjunto de coisas negativas, assim, que tá faltando. Entendi. É a impressão que eu tenho também. Vamos falar um pouquinho da época da faculdade, o que você acha? Bora, saudades. O que você acha, assim, esquecendo até um pouquinho a empresa júnior e tudo mais, vamos falar um pouquinho dos conteúdos mesmo que a gente aborda em ciência da computação.
Você acha que o curso ele prepara bem para o mercado? Você acha que o fundamento teórico que você estuda e o pouco de prática que tem no curso, ele contribui? Você acha que falta alguma coisa na ementa que precisa ser abordado sobre parte de empreender, sobre a parte até de desenvolvimento mesmo? O que você acha em relação à ementa, o conteúdo mesmo? Então, assim, Pode ser franca. Eu tenho pontos a levantar, mas antes de começar a levantar eles, eu tenho um parêntese aqui. É porque eu vejo muita gente fazendo ciência da computação esperando sistemas da informação, entendeu? Então, tem que saber diferenciar isso. Eu acho que falta um pouco para quem se apega ou está querendo melhorar, tem que saber distinguir isso. Saber o que você quer fazer mesmo, sistemas da informação, ou você quer fazer ciência da computação. Porque, assim, por mais que aqui no Brasil, e aí é uma crítica ao Brasil agora, por mais que aqui no Brasil a gente não encontre muita área para cientista da computação mesmo, quando eu digo cientista, é alguém que tem a capacidade de desenvolver, implementar, mas que procure sempre fazendo pesquisa junto e etc. A gente não tem muitas essas oportunidades de cientista, de empregos que tendem para a ciência da computação, só que também tem que entender que o curso tem que abordar algumas certas matérias que não vai ter muita implicação no dia a dia de um analista. Isso é fato, entendeu? A gente tem cálculo 2, cálculo 3, que dependendo da empresa que você trabalhar, você não vai precisar. Mas você é um cientista da computação. Para você ser um cientista da computação, você precisa saber, porque se você for fazer uma pesquisa ou desenvolver uma tecnologia nova ou inovar de alguma forma, você tem que ter as ferramentas para fazer isso e a capacidade de, pelo menos, correr atrás, entendeu? Então, o primeiro parênteses vamos lá, tem muita coisa, assim, que a gente vê que não tem no mercado de trabalho ou que daria para ver na ciência da computação, mas manter a cabeça aberta para isso, sabe? Porque, por mais que eu trabalhe hoje em dia como analista de sistemas, eu não me vejo como analista de sistemas, eu me vejo como cientista da computação. Então, é engraçado, porque quando eu entrei na empresa, eu fiquei, igual eu falei, a empresa é muito grande, são muitos sistemas, muita tecnologia diferente. Você tem que dominar todas elas e meio que paralelamente, porque agora chegou uma pequena metade, depois chega de outro sistema, depois chega de outro, você está fazendo duas paralelas, então assusta. Então, quando eu entrei na empresa, eu fiquei, poxa, eu não estou preparada para isso, a faculdade não me preparou para isso. Mas eu não acho que a culpa é da faculdade, eu acho que a culpa é só um período de adaptação, sabe? Um pequeno período de adaptação, vai dar certo, a gente vai conseguir dominar tudo, calma. Mas uma coisa que eu vi na faculdade e que eu vi aplicado aqui e que eu acho que foi um diferencial. Por exemplo, eu tive 2 matérias na computação, que são mais voltadas mesmo para programação e para desenvolvimento de sistemas, disciplinas voltadas para a área de programação que eu tive no curso, me ajudaram muito, que são, uma delas, me ajudou sobre metodologia ágil, e na disciplina a gente não tinha prova, a gente tinha que desenvolver um sistema, e só que durante a disciplina, né, a gente tinha que uma vez por mês mostrar o andamento do sistema e fazer toda a documentação, e a gente usou o Scrum como metodologia ágil. E por mais que o sistema que eu desenvolvi lá na disciplina tenha sido um sistema muito simples, me ajudou muito, porque essa metodologia está sendo implantada agora na empresa que eu estou. Esse conhecimento prévio já me deixou um pouco na frente, sabe? Nada do que eu estou aprendendo de processo hoje está sendo muita novidade por causa dessa disciplina. Então, nem foi a forma que foi avaliada, sabe? Nem foi o sistema que eu desenvolvi, mas só de ter feito com essa metodologia já me ajudou muito, sabe? Então, nossa, eu desenvolvi um sistema super gigante e complexo, mas já me deu um diferencial aqui na empresa que eu estou hoje. E a outra matéria também tinha um acompanhamento no dia a dia sobre o andamento, que a gente tinha que desenvolver uma aplicação qualquer, que seja inovadora, e escrever um artigo. Olha só, uma matéria que me ajudou muito na parte prática que eu estou vendo hoje na empresa, que era uma matéria que pediu uma inovação e pediu para escrever um artigo. Teoricamente, é uma matéria que não tem uma prática, assim, mas ajudou muito. Porque nessa matéria a gente teve muito bate-papo sobre
sobre como os projetos são desenvolvidos, a maneira organizacional dos projetos, e o fato da gente ter que apresentar o andamento do projeto cada semana gerava discussões na sala que eram muito saudáveis, que me ajudaram muito, entendeu? Então, a parte técnica básica, que é, por exemplo, banco de dados e programação básica, eu não senti tanta falta aqui, só que eu assustei no início. Mas era um período de adaptação. E as matérias que eu julgava que não eram tão práticas, me ajudaram muito na parte de processo, porque a empresa faz, independente de ser computação ou não, boa parte do que você tem que fazer no dia a dia não é técnico, não é, desenvolvimento em si. Então, você entender um pouco sobre organizações de projetos e etc., por mais que aí tenha uma pegada mais de pesquisa, vai te ajudar, entendeu? Então, eu acho que o que falta é um pouco essa diferenciação, assim, de saber o que é sistemas da informação, o que é ciência da computação. Mas, assim, essas matérias que me ajudaram muito, que uma delas aplicou o Scrum, eu sei que foi uma novidade na época que eu fiz. Então, a minha sugestão seria sempre olhar o que está acontecendo no mercado e tentar aplicar isso no curso, pelo menos para mantendo a ementa, mas pelo menos no dia a dia, assim, para ajudar no dia a dia da empresa, entendeu? Não acho que a matéria do curso tem que mudar, talvez a maneira que ela está sendo aplicada, entendeu? Entendi. Realmente, o que acontece? Uma coisa que eu sempre penso é que, por mais que as tecnologias mudem no mercado, os fundamentos, eles permanecem. Então, assim, vão surgir linguagens de programação nova, vai surgir frameworks novos, mas, assim, se você souber a base, o fundamento teórico, você consegue aprender a trabalhar, por mais que seja um paradigma um pouco diferente, ou uma sintaxe diferente, né? Justamente, por exemplo, eu comecei o curso, não vou falar o ano certo não, porque tem muito tempo, mas eu comecei o curso há muito tempo, tem muita tecnologia que eu achava que era, nossa, isso é o futuro, isso é o futuro, isso é o futuro, e não foi o futuro chegou e ninguém nunca mais ouviu falar dessa, por exemplo, dessa biblioteca do JavaScript, aconteceu muito, nossa, a biblioteca tal é o futuro. Ficou 2 meses o pessoal falando isso, acabou, entendeu? Então não tem que se apegar a isso mesmo, não. Por isso que eu falo, eu não acho que tem que mudar a ementa do curso. Eu acho que talvez trazer algum tipo da forma que é aplicada no mercado de trabalho, a forma que fala assim, processo, tentar deixar o pessoal no ritmo, entendeu? Trazer o ritmo do mercado de trabalho, talvez um pouco, para a sala de aula. De resto, eu acho que se existe alguma crítica em relação a isso, é porque não tem que saber diferenciar sistemas de ciência da computação, entendeu? Entendi. E o que acontece? Eu sempre fico refletindo, Ana, que as mudanças que a gente teve, principalmente, né, com a internet nos últimos anos, o professor deixou de ser aquele detentor de conhecimento e os alunos vão lá de maneira... O que é o ponto que eu quero chegar, assim? Parece que hoje em dia o conhecimento tá tão disponível na internet que as pessoas até ficam um tanto apáticas, né? Então ficam lá simplesmente consumindo e pela facilidade a pessoa acaba não correndo tanto atrás, não construindo muito conhecimento, sabe? Hoje em dia, por exemplo, você tem sites como o Udemy, que tem um monte de curso, tem o próprio YouTube, que tem um monte de videoaula. A impressão que eu tenho é que a maneira como a gente tem que dar aula, né, falando por mim, né, como professor, tem que mudar por conta disso. Você já tem uma série de ferramentas, uma série de novidades, e a gente tem que aprender a lidar com elas. O detentor de todo o conhecimento não é mais o professor. Uhum. O que você acha, assim? Isso foi até um dos motivos que me fez criar um canal, porque eu queria entender essa novidade, né, entender o que está acontecendo. E o que você acha, assim, a respeito disso? Você sente que realmente houve uma mudança de paradigma, ficou mais fácil, e isso deixa a pessoa, entre aspas, mais preguiçosa, mais apática? O que você acha a respeito disso? Cara, que mudou, com certeza mudou. Com certeza mudou, sim. Só que é uma coisa muito positiva, eu vejo isso. Só que, assim, tudo é da forma que a gente usa, né?
Mas eu vejo muito positivo, porque agora você tem mais fontes para buscar conhecimento, só que existe uma coisa que YouTube não passa, que é uma coisa que para mim, assim, pelo menos para mim, foi muito diferencial, assim, nas minhas aulas. A experiência que o professor tem, e toda a parte, cara, é uma pessoa que você está interagindo cara a cara, entendeu? A gente tem que saber valorizar isso também. Então, eu não acho que são concorrentes e não acho que uma tem que ser melhor ou desvalorizar a outra. Eu acho que os meus amigos e pessoas que estão procurando conhecimento através do YouTube têm que procurar mesmo, e é sensacional, não dá para competir, tipo, você tem acesso a qualquer coisa que você quiser, eu até brinco com o pessoal, aqui em casa, eu tô morando sozinha agora, eu já troquei torneira, eu já fiz obra, eu troquei chuveiro, então a gente consegue aprender qualquer coisa que a gente quiser hoje em dia com a internet, a gente tem que ver isso como uma coisa sensacional e buscar o conhecimento de fato, só que não se tornar prático com as vivências do dia a dia e as experiências que as pessoas passam pra gente, sabe? A gente tem que deixar de ser um pouco a gente tem que deixar de ser técnico demais e também saber apreciar o conhecimento que é passado pela experiência da pessoa que está te passando aquele conhecimento. E é uma troca, por mais que o YouTube seja sensacional, a gente tem uma troca na sala de aula. Você, por exemplo, se eu tiver uma dúvida e perguntar para você, você na hora, você está dando a sua atenção para mim ali, e a gente pode discutir, debater ideias, e tem um monte de gente do seu lado para contribuir. Então, isso aí o YouTube não vai cobrir, entendeu? Eu acho que as duas coisas, elas são complementares. A gente não tem que tratar elas como concorrentes, assim. E a gente tem que ver o YouTube como algo sensacional, porque todo mundo tem acesso todo mundo tem as mesmas chances, né? Porque não é só questão de estar na sala de aula. Tem gente que não consegue chegar na sala de aula, sabe? Mora muito longe, tem que trabalhar durante o dia, pode acessar uma aula no YouTube. Show! Ótimo, a gente está democratizando o conhecimento. Ele é fácil de acesso para todo mundo. Isso é incrível. Ótimo, só que a gente tem que saber valorizar também o conhecimento que é passado dentro da sala de aula. Então, acho que as duas coisas são complementares. Eu vejo as duas coisas muito positivas. E eu vejo também que é bom para os professores também buscar, correr atrás e ver o que está acontecendo no estado da arte ali, do que ele estiver ensinando, entendeu? Então, não indico para os professores não se acomodarem e também usarem ferramentas, se tornarem estudantes também, e passar isso para os alunos, e os alunos saberem utilizar as duas fontes de informação de forma complementar, entendeu? É interessante que, eu acho que você tem razão, realmente o calor humano desse contato na sala de aula, professor e aluno, ele é importante. Bom, se bobear, vão até me chamar de comunista agora, mas isso aí me lembrou um pouco o Paulo Freire, porque você tem o processo de construção de conhecimento entre o aluno e o professor, é uma construção de troca, e isso é uma coisa que o YouTube não permite fazer, né? O professor troca informação com o aluno e ambos vão construindo conhecimento juntos. Não tem Udemy, não tem YouTube que vai substituir isso nos próximos anos, que eu saiba, né? A gente não sabe para onde a tecnologia vai, mas no momento não tem como você substituir isso. Então, bem interessante que você acabou acertando assim, direitinho no Paulo Freire. E assim, eu estou falando dessa forma também porque assim, a gente está conversando sobre sala de aula no YouTube, mas é algo que eu vejo muito no mercado de trabalho também. Por exemplo, eu vejo muita gente jovem, eu vou me colocar na regra também, a gente chega sedento, cheio de vontade de se mostrar, e com o fácil acesso à tecnologia, a gente, poxa, eu já vi essa tecnologia, eu já mexi com isso, eu entendo disso. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente chega tão sedento que a gente esquece de considerar que a experiência, ela conta muito. A gente fica bravo, por exemplo, saiu da faculdade, quero arrumar um emprego, poxa, você não tem experiência, eu não vou te contratar. Isso é um absurdo, tem que realmente dar chance para quem não tem experiência, porque como que a pessoa consegue experiência? Concordo 100%, mas uma coisa que a gente tem que considerar também é que quem está há mais tempo já passou por muito mais situações e muito mais agregar de verdade. Eu estou falando isso porque já teve várias situações que
preso em um problema que um colega, por exemplo, o meu coordenador, ou uma pessoa que está mais tempo na empresa, chegou lá, esse problema aí já aconteceu comigo uma vez e eu fiz isso, sabe? Então, a gente tem que... eu falei sobre essa questão da experiência com o professor também, mas é porque eu vejo no mercado de trabalho, sabe? A gente está numa era que a gente está meio que desconsiderando um pouco a outra pessoa. A gente está se achando tão dono de tudo que a gente está desconsiderando o outro. Cara, seja muito bom, ótimo, seja confiante, sensacional. Ser confiante é ótimo, mas vamos parar para ouvir a experiência do outro, porque ela conta assim também, sabe? E eu vejo isso também na sala de aula, eu vejo isso no mercado de trabalho, e eu vejo essa diferença entre YouTube e sala de aula, sabe? Concordo. Essa experiência aí, a gente está numa época que tá difícil ser professor, e acho que valorizar a experiência deles é fundamental, né? Mas já que a gente está abordando assuntos um tanto polêmicos, eu já vou trazer muita polêmica. Eita. Que é o seguinte, eu sempre pergunto, quando eu entrevisto mulheres nesse quadro, eu sempre menciono a questão da diferença que a gente nota, assim, de quantidade de mulheres no mercado e quantidade de homens, né? Eu não sei eu nem tenho esses dados no mercado, mas o que a gente nota, por exemplo, na faculdade, é que se entra uma turma de 40, o total de mulheres são 5. Assim, nunca é meio a meio, pelo menos das turmas da época que eu era aluno, até das turmas que têm entrado atualmente, o que é um tanto curioso, já que a computação surgiu principalmente por esforço de mulheres, né? Caso da Ada Lovelace, caso da Grace Hopper, as cientistas da NASA, que teve até um filme aí recente. Muito Você bom acha filme, inclusive. É muito bom mesmo. E por que, assim, e eu acho interessante ouvir relatos de mulheres, porque acho que elas entendem realmente essa situação. Por que você acha que isso acontece? Você acha que realmente as mulheres são desestimuladas e rola uma coisa de mulher é uma pessoa que cuida bem, então tem que ir para a saúde? Qual que é a sua opinião a respeito dessas tretas aí, dessas polêmicas? Então, onde eu trabalho, a estatística é a mesma, assim, é muito mais homem do que mulher. Por exemplo, na Cooper mesmo, que são 70 contratados, eu acho que tem 6 mulheres. Então, está mantendo, entendeu? Então, o número não me deixa feliz nem um pouco. E assim, eu vou falar pela minha experiência. Quando eu falei, por exemplo, para minha mãe que eu queria fazer ciência da computação, ela me falava, ó, não vai fazer não, porque não é curso de menino, sabe? Então eu fui lá porque eu sempre fui meio que revoltadinha. Eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer mesmo. Só que, e olha que minha família é uma família que nem é tão conservadora e apegada a essas coisas assim, teoricamente, sabe? Então, realmente, eu acredito que seja muito imposto. Por exemplo, um pensamento que eu acho que é imposto área de exatas, mexer com matemática e tal, eu acho que não é. Acho que eu não consigo. As meninas falando, né? Tipo, mulheres e meninos. Por exemplo, pessoal que está no ensino médio, que está fazendo Enem. Então, existe. Eu acho que esse bloqueio com a matemática, ele acontece com todo mundo. Eu acho que a gente tem que desmistificar a matemática, mas eu acho que ele acontece ainda mais com mulher, porque por falta de confiança mesmo. De achar que não vai conseguir e não é, em momento nenhum, a correr atrás, porque não é curso de menino também, entendeu? Então, é uma junção. Mas eu acredito, sim, que essa diferença não acontece por falta de estímulo mesmo. Curso de menina é saúde e etc. E curso de homem é exatas e pegar engraxa, engenharia, vamos supor. Nem pega engraxa, mas pegar engraxa, não sei o que, coisa de homem. Entendeu? Não, é curioso, tem um relato que a Camila Laranjeira do Peixe Babel, ela me contou, assim, um relato que eu acho espantoso. Foi que a turma, quando ela estava na faculdade, né, ela formou em computação, aliás, minto, ela formou em sistemas de formação, ela faz mestrado em computação, e ela contou que numa prova, ela foi a primeira a terminar. Aí ela foi a primeira a terminar a prova, o professor foi lá, bastante
cético, né? Ficou observando, vendo, mas você fez mesmo, você não copiou, tal. Aí, quando viu que ela realmente tinha terminado primeiro e tinha ido bem e tal, ele foi na frente da sala, levando a Camila, acho que praticamente a única menina do curso, e falou mais ou menos o seguinte: que vergonha vocês demorando para fazer a prova e deixaram uma menina terminar primeiro. Cara, olha só o tipo de piada. Como vocês conseguem ser pior, sabe? Não foi exatamente essas palavras, não, mas o relato é esse. Uhum. Então, é muito, né? É um absurdo. Não existe parâmetro para ter esse tipo de pensamento, né? Mas a gente sabe que ele existe. E eu, assim, eu sou um pouco grata que eu nunca passei por uma situação dessa, por exemplo, na faculdade, ou aqui também, não. Só que eu vejo que eu mesmo, no dia a dia, eu sei que eu tenho que me provar muito. O cara chega na empresa, ele mostra que ele é bom uma vez, acabou, o cara é bom. Agora, eu falo a postura que eu tenho no dia a dia. Eu sinto que eu preciso toda hora reforçar que eu tô ali por algum motivo, entendeu? Que não é coincidência. E eu acredito que esse tipo de pensamento é por causa dessa sociedade que fala que menina não pode ser boa com programação ou com exatas, mesmo sendo boa parte de mulheres que criou, que impulsionou a computação, né? Mas eu sinto isso no dia a dia. Eu não passei por nenhuma situação assim, mas eu me cobro dessa forma porque é assim que eu vejo que a sociedade me enxerga, entendeu? Então, assim, na sua visão, assim, na minha também, né? A impressão que eu tenho é que realmente é uma questão da sociedade mesmo. Você acredita que essa diferença ocorre devido à sociedade, o comportamento dela, a cultura que a gente... É isso mesmo, né? Sim. E está imposta de uma forma que, para muita gente, não, nem parece que isso acontece. Tem gente que tem que, ei, não pode, sabe, você está pensando assim, por que você está pensando assim? Para eles é natural. Por exemplo, esse professor falou aí, para ele deve ter sido alguma coisa natural. E não é, tá errado ser. Só que tá tão imposta, tá tão grudada assim na mente de boa parte da população que passa batido, sabe? E eu acredito que esse é o motivo do número ser tão baixo de meninas em computação. Mas assim, eu notei no seu relato que você individualmente, você sente essas barreiras no seu cotidiano, por exemplo, você sente que você precisa ficar se provando mais, se mostrando mais por ser mulher, você passa por dificuldades devido a isso, assim, como é que é isso assim no seu caso? Você sente esses problemas no seu cotidiano como desenvolvedora? Então, assim, eu tenho sorte que eu tenho uma equipe muito, muito bacana, assim, sério mesmo. Não estou falando isso para talvez eles estejam assistindo e etc. Mas eu tenho sorte que eu tenho uma equipe que me acolheu de uma forma muito, muito bacana. Mas eu vejo, assim, de toda a experiência, não só aqui na empresa que eu estou agora eu estou juntando toda a experiência que eu tenho na área de tecnologia, que a minha voz tem um peso um pouco menor do que a voz de um outro cara desenvolvendo, entendeu? Após o que eu tenha passado por uma situação que eu tenho muito, um pouco menor. Por exemplo, se eu falo uma situação e alguém está duvidando, se chegar outro cara e reafirmar o que eu falei, todo mundo acredita de primeira. Eu falo, poxa, mas eu tava falando isso um tempo, sabe? É isso que eu sinto, sabe? Por isso que eu fico nessa de me provar todo momento, porque eu quero ter voz, entendeu? Eu quero ser ouvida quando eu falar, entendeu? Eu não quero ter que depender de alguém vir à minha defesa. Olha que horrível. Não, complicado. Então, o que acontece, Ana? Eu não queria ficar tomando muito seu tempo, porque eu sei que você tem coisas para fazer e tudo mais, e acho que a gente teve uma conversa bacana, né? A gente falou de tudo, né? A gente falou da faculdade, falou da experiência do Canadá, falamos da empresa Júnior,
falamos do seu trabalho atualmente, até dessas questões que envolvem o cotidiano das mulheres desenvolvedoras. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Você sentiu que faltou? Não, só que no seu canal é muito bacana. Eu tô esperando um vídeo de Deep Learning ainda. Tá. O que acontece? O problema é que eu tô nessa de querer falar de todos os algoritmos clássicos antes de entrar na Deep Learning, porque a gente pensa que depois que surgiu o Deep Learning, é Deep Learning resolvendo tudo agora, quando tem vários outros algoritmos que resolvem bem determinados problemas e as pessoas estão usando o Deep Learning como um coringa para tudo. Então vai ter Deep Learning, mas eu prometi para mim mesmo que enquanto eu não abordar todos os algoritmos clássicos, eu não vou fazer. Tudo bem, mas eu já gostei da sua maneira de pensar, e que eu acho engraçado também, que realmente tenho visto isso. Vamos usar IA, nem cabe IA, mas vamos usar IA, vamos usar a Deep Learning aqui. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque na sua monografia você trabalhou com Deep Learning. E o que acontece? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você acha que ter trabalhado com Deep Learning te ajudou de alguma maneira na carreira como desenvolvedora? Te ajudou a entender um pouco mais sobre o futuro da nossa área? Como é que foi a sua experiência com Deep Learning? E se você puder falar um pouquinho do seu trabalho também para o pessoal que não conhece, seria interessante. Pode falar? Pode falar. Seguinte, eu, juntamente com o Lucas, a gente desenvolveu um algoritmo que utiliza Deep Learning, que tem como objetivo classificar estilos visuais de imagens. Só que eu cheguei para o Lucas, né, pedi para ele ser meu orientador, e o grande desafio do trabalho era: Lucas, eu quero classificar imagens, mas eu não quero classificar imagens detectando objetos, porque isso aí já está batido na equipe, né? Tem muita pesquisa para se explorar, mas não é o que eu quero fazer. Já vi muitos trabalhos usando isso. Eu quero ver a essência da imagem. Como eu falei, eu sou muito entusiasta dessa parte visual, então eu sempre via que tinha alguma coisa, por exemplo, no estilo como é que fala? Um diretor de cinema. Eu sempre via que tinha um estilo próprio daquele cara que sempre dava uma sensação, mas eu não sabia exatamente o que era, se eram as paletas que ele usava. Então, eu pedi para o Lucas para a gente desenvolver uma coisa que classificasse imagens dessa forma, que agrupassem as imagens dessa forma. Todas que tiverem um estilo visual, a essência da imagem, entrariam numa categoria. E, na época, eu queria fazer só voltado para a computação gráfica. Eu nem cheguei a pensar em Deep Learning ou IA. Aí, conversando com o Lucas falou: olha, para trabalhar para capturar, né, as características de uma imagem, hoje em dia, para ser algo digno de TCC, de ser inovador, eu acho que a gente vai ter que aplicar alguma coisa de inteligência artificial, porque todo tipo de classificação pegando características de imagens já são abordados. Aí eu, assim, de início eu assustei, fiquei com medo. Entender de Deep Learning não é fácil, não é uma tarefa fácil. Ainda tem muita coisa obscura, né? Tipo, consegui desenvolver, consegui apresentar o TCC, foi sensacional, mas ainda tem muita coisa obscura ali. Só que eu achei muito, muito, muito bacana, e eu vejo que tem um futuro muito grande, não só na parte de computação gráfica, mas principalmente na parte de computação gráfica, porque a forma que a gente não sai só objetos e classificando eles, não. A gente entende toda a essência da cena, tipo, toda a emoção que a cena carrega. Então, eu achei, assim, para mim foi sensacional esse TCC. Sobre o mercado de trabalho, é engraçado porque eu não quero fazer agora, porque eu saí da faculdade tem 1 ano, mas eu quero fazer uma pós ou um mestrado, alguma coisa assim. Agora eu decidi que quero, voltado para a área voltado para o mercado de trabalho. E eu quero que seja alguma coisa relacionada com inteligência artificial. Nem cheguei a te contar isso, Lucas. Decidi isso há algum tempo aí. E esse trabalho, o TCC, teve um peso muito grande nessa decisão. Outra coisa,
como era um campo totalmente novo, quando a gente estava desenvolvendo, eu passei naquela fase de TCC que todo mundo passa, que você fica desesperado e, nossa, não vou entregar, não vai rodar, não vai dar certo. Todo mundo passa. E a gente passou, você me ajudou bastante, assim. Eu comecei a ver os problemas da área da computação de uma forma diferente. Eu comecei a ver o desafio. Antigamente, talvez um desafio fosse me congelar e eu desistir. Hoje em dia, eu vejo que é possível, porque eu mexi com Deep Learning. Então, teve um peso grande, assim, no mercado de trabalho por causa disso, sabe? A postura que eu tenho hoje em dia para lidar com os problemas do trabalho são diferentes desse TCC. Entendi, você passou a ter mais confiança nas suas habilidades. Um pouco mais. Não tão muito, mas um pouquinho mais. Sim. Entendi. A gente mexeu com Deep Learning. Não, Deep Learning é tenso mesmo. Eu lembro que até minha orientadora de doutorado, quando eu falei para ela que eu tinha alunos trabalhando com Deep Learning, ela fez uma cara assim de, nossa, mas pega a doação, você está passando Deep Learning, tem certeza? Bom, deu certo, né? Deu certo. Mas aí, eu quero voltar a mexer com IAs, talvez Deep Learning. Vamos ver. Vamos ver, a gente vai conversando sobre isso também. Eu pretendo fazer vídeos no meu canal falando de Deep Learning. Show. Mas tirando isso, eu não tenho mais nenhuma consideração. O que acontece? Eu também não queria mais tomar muito o seu tempo, já tem mais ou menos 1 hora, eu tenho feito vídeos gigantes no meu canal, né? Então, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, algum agradecimento, se faltou, pode falar agora, ou cai-se para sempre, né? Então, vou fazer um agradecimento, então. Meu agradecimento vai primeiramente para você, porque você foi uma inspiração durante o curso e agora, depois do curso, eu tenho acompanhado a evolução do canal e eu estou muito orgulhosa. Então, obrigada, Lucas. E obrigado por continuar a trazer conhecimento para a gente, que não está aí presencialmente. Queria agradecer também aos meus queridos professores do IFET, né? Todos, mas queria citar o Wellington e a Alessandra, que também são pessoas que para mim, foram excepcionais. Assim. Então, obrigada, gente. Se eu sou uma pessoa que estou no mercado de trabalho hoje, vocês têm grande culpa nisso. Pode ter certeza que eu vou passar esse vídeo para eles assistirem e acompanharem, né? É isso, então. O que você acha de a gente se despedir do pessoal aí, então? Beleza, vamos lá. Eu começo? Pode ser eu, né? Vamos lá, tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Lucas. Valeu.